Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nessa manhã de domingo, que nós nos encontramos mais uma vez, até podemos nos encontrar pessoalmente aqui no templo, estudando a palavra de Deus. Eu quero ressaltar que agora, mais tarde, 10h30, o Juventude vai estar estudando lá com o irmão Diego também. Os adolescentes estão lá estudando com o irmão Leonardo e a irmã Luana, e nós louvamos a Deus por isso. Hoje nós vamos aprender um pouco com o tema Igreja, uma opção pela obediência. E o texto que nós vamos usar é Atos capítulo 1, de 1 a 11. Um texto muito bonito. Vou me basear, os textos eu vou utilizar a Bíblia de Genebra, para o texto da Bíblia de Genebra, a tradução da Bíblia de Genebra, e os comentários eu estou usando, além da revista, nossa querida revista dos mineiros, né? Práticas Bíblicas, eu estou usando também o Comentário Bíblico Brodmann, né? Volume 10, Novo Testamento 3, que é justamente Atos e 1 Coríntios, ok? Então vamos lá, eu vou me basear primeiro no Brodmann, rapidamente. Vamos lá, Atos. Atos é um livro que procura fechar uma lacuna entre os evangelhos e o início das outras cartas. De certa forma, ele nos dá uma visão muito panorâmica das narrativas dos evangelhos, dos eventos que estavam acontecendo no início da igreja, até determinado período da igreja, ok? Quem é o autor de Atos? Desde Irineu, que era um bispo na Gália, início metade do segundo século, já defendia que Lucas, aquele médico convertido, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, fora o autor tanto de Atos quanto do terceiro evangelho, que leva o seu nome. Ele não escreveu, esse é o meu evangelho de Lucas, não, ele escreveu um texto endereçado à mesma pessoa, o Teófilo. Depois vamos pensar um pouco sobre o Teófilo. Então, não resta muita dúvida, em geral, a tradição entende perfeitamente que foi Lucas. Lucas foi um médico devoto, um homem de Deus. Ele era celibatário, ele não casou, por isso celibatário por opção, e isso é um dom, né? Não somos contra o celibato, nós, os protestantes, os reformados, os evangélicos não são contra, entende que é um dom, mas tem que ser um dom dado por Deus e nunca forçado. Provavelmente, segundo a tradição, Lucas morreu em Beócia, provavelmente aos 84 anos de idade. Assim nos conta a tradição. Interessante que Lucas contribuiu aproximadamente com 25% do Novo Testamento. Uma contribuição muito grande. O escrito de Lucas é muito bom. Qual foi a data? Né? É um problema muito sério a data. Alguns dizem que foi antes da destruição do templo, no ano 70. Outros levam até o ano 130. Alguns colocam a data entre o ano 60 ou mais, né? Então nós não sabemos de fato a datação. Apesar que quem diz que foi depois do ano 70, não há alusão no escrito de Lucas da destruição do templo. E o templo foi destruído no ano 70. Dificilmente, se Lucas soubesse da destruição do templo, ele não deixaria de falar. Até porque Jesus já tinha previsto isso. Previsto para si do templo, né? Mas ele falou que não ficaria pedra sobre pedra. Poderia ser, provavelmente, uma alusão à destruição do templo que aconteceu lá no ano 70. Bem, mas não se sabe de fato qual seria a data. Então, nós não temos uma data exata. Alguns colocam entre o ano 60 a 85. Se for 85, foi depois da destruição do templo. Por que ele não falou? Não sabemos. Então, não se tem uma data exata, né,
exatamente sobre a datação de quando Lucas escreveu o texto. Mas Lucas usou fontes, porque ele foi um pesquisador. Ele foi atrás de informações para escrever o seu livro. Olha só o que é que ele começa a narrativa em Atos capítulo 1. Vou manter minha Bíblia aberta em Atos capítulo 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio dos santos apóstolos que escolheram, foi levados ao céu. Né? Aí depois ele começa a sua narrativa. Então, ele fez uma pesquisa. Quais foram as fontes? A primeira, tem um autor chamado... tem uma teoria, né? Um autor muito estudioso chamado Adolf Harnack. Né? Ele coloca algumas datas possíveis, algumas possibilidades de fontes que Lucas usou. Primeira fonte, Jerusalém. Ou seja, lá em capítulo 3, fala o relato de Pedro curando um homem no templo, sermão de Pedro, etc. A segunda fonte é Jerusalém, que ele coloca Jerusalém B. Né? Volta ao capítulo 1, a ascensão de Jesus, a escolha de um apóstolo para ser Judas, etc. Aí depois ele usa, segundo o pesquisador, ele coloca a fonte Jerusalém e Cesareia, atividade de Filipe, a outra fonte é Antioquia, né? A indicação dos setes, missão de Paulo e Barnabé, e a última fonte que ele vai citar é a fonte paulina, a experiência de Paulo, a narrativa de Paulo, o que Paulo falou para ele. Qual é o propósito do livro? Nós sabemos que, se formos pensar em propósito, tem que saber para quem foi que ele escreveu. Né? Então, ele fala, escreveu ao excelentíssimo Teófilo. Bem, quem foi Teófilo? Será que era uma pessoa? Será que era apenas uma forma de tratar todas as pessoas sem ser uma em específico? Só que muitos defendem, e nós também entendemos dessa forma, que era uma pessoa, porque ele usa um vocativo, que é um pronome de tratamento. Né? Nós sabemos que ele usa o termo excelentíssimo. Esse termo se usava para pessoas muito importantes, como se usa ainda hoje. Né? Ó excelentíssimo Teófilo, na carta ali que escreve a Cláudio Lisas, né? O procurador Félix é designado como excelentíssimo. Paulo, em resposta a Félix, responde com as mesmas terminologias. Né? Então, ali no prefácio de Atos, né, ou do seu evangelho lá em Lucas, era uma palavra adotada, de certa forma, ali para aquela pessoa em especial. Né? Então, provavelmente, foram uma pessoa que tinha alguns objetivos bem importantes de narrar o que estava acontecendo, talvez para aqueles que estavam iniciando a fé. Alguns defendem isso. Para os neófitos, né? Aquelas pessoas que tinham se convertido e precisavam conhecer. Aí é uma questão apologética, a defesa da fé. Né? Contando um pouco da história, falando em defesa da sua fé. Mas o fato é que Atos é um livro belo, que nos fala um pouco como foi, sem esconder nada, o início da igreja. As coisas boas que aconteceram e as coisas não boas. Os problemas iniciais dentro da igreja, a ação do Espírito Santo, as dificuldades que houveram grandiosas no meio da igreja. Eu quero começar lendo o texto, mas antes de ler o texto eu quero orar. Nos instrua nessa noite, Senhor. Nessa manhã, perdão, Senhor. Nos instrua nessa manhã. Nos instrua nesta manhã, para podermos entender a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. E abra os nossos corações para que juntos entendamos o texto sagrado e o estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler o nosso texto básico. É Atos capítulo 1, dos versos 1 a 11. Ok? Como eu falei, estou usando a Bíblia de Genebra como texto básico para a nossa lição de hoje. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4 do capítulo 1 de Atos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que permanecesse esperasse a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvirdes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo muitos dias depois. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este tempo em que restauraram o rei de Israel? Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Ditas essas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo em que viste subir. Então vamos lá começar a pensar no texto, no estudo de hoje. Uma opção pela obediência. Já vimos a introdução. Então o livro de Atos podia ser chamado o livro daqueles primeiras pessoas que obedeceram Jesus. Né? Então é uma história que não é o início da história. O início de Atos começa em Lucas, né? O terceiro evangelho, e ele continua falando agora de uma forma mais detalhada em Atos. Né? Então, como nós já vimos na introdução, que o destinatário era a mesma pessoa, o Teófilo. E é interessante que Jesus fala à sua igreja reunida ali, que sereis minha testemunha se obedeceres. Né? Como nós já vimos com relação ao propósito de Atos, tem como propósito a expansão do cristianismo, demonstrar a expansão do cristianismo, ensinar as verdades da fé, aqueles que acreditam que Atos também tem uma roupagem apologeta, né, ou apologeta, né, na defesa da fé, mostrar os valores iniciais da fé cristã. Então, o autor ele separou 2 pontos que nós iremos analisar hoje. Primeiro, a obediência é um pré-requisito. As promessas de Deus, elas sempre vêm precedidas de uma condição, é a obediência. Vocês se lembram? Lá em 1 Samuel capítulo 15, naquela narrativa, quando Saul derrota os amalequitas, e ele volta trazendo os despojos. Derrota Amaleque e traz o gado, os animais. Só que a ordem de Deus para Saul, você vai e derrote e mate tudo. Não fique nada, não pode trazer nada. Ele trouxe com pretexto de dizer que ia fazer sacrifício para Deus. E Deus responde muito claro através de Samuel. O Senhor se importa não é com sacrifício, mas é com obediência. Isso vale para nós também hoje. Não é? Então Jesus condicionou o revestimento daquelas pessoas ali à obediência. Eles tinham que esperar. Muitos não obedeceram à determinação de Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo, discorrendo sobre o assunto, diz que mais de 500 irmãos viram o Mestre após a ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Naturalmente, todas as 500 pessoas que estavam ali e ouviram, segundo Paulo, sabiam da ordem. Devem permanecer até serem revestidos. Quantos foram revestidos? 120. Os outros não foram revestidos por um motivo que a gente pode deduzir. Não obedeceram, não esperaram. Quero aplicar para a sua vida, irmão. Dos 500 irmãos que viram o Senhor subir aos céus, apenas 120 permaneceram reunidos, perseverantes, aguardando o cumprimento da promessa. Você é daqueles que não aguardaram ou é daqueles que aguardaram? Ah, pastor, eu aguardaria. Será? Os outros ouviram Jesus, estavam vendo Jesus, viram Jesus subindo aos céus e não esperaram, não aguardaram, não obedeceram. Desanimaram. Mas eles viram Jesus subindo aos céus. Aquelas 500 pessoas aproximadamente que Paulo narra lá em 1 Coríntios capítulo 15. A maioria não obedeceu. Os 120 que obedeceram
transtornar o mundo com o Evangelho. Quem é você? Segundo ponto, o cumprimento da promessa e capacitação. Os que permaneceram reunidos em Jerusalém pensavam que sua obediência era para restaurar completamente Israel, a escatologia iminente. Acreditava que Jesus ia voltar naqueles dias. Não é? Alguns acreditavam que antes de morrer já voltava Jesus. Não entenderam direito as coisas. Jesus explicou que o que era mais importante naquele momento é que eles tornassem testemunhas por todas as partes da terra. Os que estavam reunidos fizeram uma pergunta a Jesus. Eu vou ler a pergunta. Atos capítulo 1, de 6 a 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor: Senhor, será esse tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes o Senhor: Não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito essas coisas, ele foi elevado aos céus. Já é o 9. Os crentes não sabem tudo. Era o caso em torno de Jesus ressurreto. Eles pensavam no reino secular. Queriam a certeza da restauração de Israel, expulsar os romanos, restaurar tudo, restaurar o culto, restaurar as coisas de Israel, voltar a ter um rei, né? Voltar ao governo próprio, não somente religioso, etc. Mas interessante, não esqueçamos que quando Jesus aparece, havia o período chamado interbíblico, período do silêncio. 400 anos, do final do Velho Testamento, o último profeta, até o novo, não o último profeta, porque provavelmente o último foi João Batista, mas da última manifestação de Deus, no sentido de revelação, havia 400 anos de silêncio, quando Jesus aparece. Então o povo estava muito confuso, não entendiam direito as coisas. Não há nenhum mal em perguntar a esse aspecto. É tão importante nos nossos dias a participação ativa em cultos e estudos da Palavra de Deus na escola bíblica. Os irmãos colocaram em dúvida diante do Mestre. Nós temos dúvidas e temos que colocar diante do Mestre, diante da Palavra, estudar mesmo a Palavra de Deus. Mas a resposta foi aquelas que eles não queriam ouvir. Jesus falou sobre a sua igreja, um reino de testemunhas espalhadas em toda a terra. A pergunta deles era sobre um problema contíguo, imediato. E Jesus falou algo que abrangia toda a terra. Que terra era essa? A Ásia somente? A África? Não tinha América naquela época. Tinha América sim. Provavelmente haviam pessoas morando nas Américas. Até porque dizem que fomos descobertos, fomos conhecidos pelos europeus, que dizem que descobriram, mas haviam pessoas aqui, semelhantes, criados por Deus, criaturas de Deus, chamados de índios, seres dotados com a mesma característica nossa, em nenhum momento distintos com seres, mas nessa época não se sabia. Então era um mundo conhecido. Mas quando Jesus fala isso, certamente, na sua soberania e total conhecimento de todas as coisas, Jesus estava falando em todos os povos, em todas as épocas, em todos os espaços, em todos os momentos. Ser-me-eis testemunhas. Na Europa, na Ásia, na Groenlândia, nos polos, no Alasca, no norte, no sul, nas Índias, no Novo Mundo, no Velho Mundo. Aonde tiver gente, ser humano, ali deve ter um testemunho de Jesus. Era isso que Jesus estava se referindo. A missão era ser suas testemunhas. Jerusalém, contexto imediato ali onde eles estavam, Judéia e Samaria,
Judeus e samaritanos eram compatriotas e vizinhos de fé duvidosa, religião concorrente e até mesmo um contexto muito remoto, os confins da terra, onde provavelmente eles nunca imaginaram que pudessem chegar. Aquele texto aqui em Atos, que esses que transtornaram o mundo chegaram até nós, se aplica também quando o Evangelho chegou em todos os cantos do mundo. Era um privilégio concedido, amados irmãos. Primeiramente, àqueles que obedeceram às virtudes do Espírito Santo. Posteriormente, Paulo afirmou a respeito de si, que tinha a missão de testemunhar em todo o tempo a todos que pudessem ser alcançados por sua voz, evidenciando a extensão pela graça divina do privilégio e também a obrigação de testemunhar como cristão. Testemunhar com a nossa vida. Não é só falar que Jesus Cristo é o Salvador, mas é que as pessoas vejam que Jesus Cristo é o Salvador através da minha conduta, através do que eu sou. Paulo dizia algo muito belo, eu sempre gosto dessa expressão. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Literalmente, ferrões, grilhões, marcas na pele. E aquelas marcas demonstravam o que ele cria. Quais marcas você tem trazido consigo? Ou melhor, você tem levado consigo por onde você anda, nos grupos sociais que você anda, como você fala, como você brinca, ou melhor, como eu falo, como nós falamos, como nós brincamos, nos grupos nos quais nós estamos, na nossa cidade, aqui em Araguatins, ou aonde você esteja me ouvindo. Como cristão, o que nós estamos levando? A Igreja do Senhor coube o privilégio de testemunhar em obediência à ordem de Jesus, tanto no contexto imediato, no contexto remoto, próximo, no contexto longínquo, mundial. Como você tem sido? Você é missionário urbano, nacional e mundial. Concluo o nosso estudo de hoje. Jesus, assim como partiu gloriosamente, causando espanto e admiração nos discípulos. Jesus voltará. Este evento deve ser motivo de alegria para todos que pertencem à Igreja de Cristo. Os crentes da Igreja de Atos, dos Apóstolos, os primeiros a obedecer a Cristo, independentemente das circunstâncias, receberam a bênção de serem testemunho. A bênção prometida àqueles que se mantinham servos, que não exigiam direitos, que não utilizavam as fórmulas mágicas, chavões, palavras de ordem para conseguir bênção, fazendo o povo a viver na superstição religiosa. Beba isso aqui, passe isso ali, use esse amuleto. Isso não é cristianismo. Tem que simbolizar, materializar a fé. Não vemos isso mais nas Escrituras. Você tem livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O véu se rasgou, demonstrando com isso que não precisa mais aquelas práticas meticulosas até para Deus poder aceitar a sua oração. Agora é um novo e vivo caminho. Jesus fala conosco, Jesus fala com você. Não precisamos mais de nada disso. Nem supersticioso, nem tentativa de manipular o sagrado. O sagrado é sagrado. Ele não se manipula o sagrado. Como eu falei no início, Jesus não está presente, não está realmente presente. Como no domingo passado nós estávamos falando sobre a ceia ou o batismo. O batismo não lava o pecado. O batismo é um símbolo, é um sinal. A ceia é um memorial. O pão é pão. O vinho é vinho. A realidade da ceia do Senhor está além do que ela representa. Você comeu o pão da ceia, ou o pão dito consagrado,
Ele não vai curar a sua enfermidade. Quem cura é Jesus, se Ele quiser. Mas você e eu precisamos obedecer e confiar em Jesus Cristo. Colocar nele, confiar nele, confessar a Ele, suplicar a Ele, depender dele para as nossas vidas. Apesar das dúvidas que tinham sobre o reino de Deus, eles tinham dúvidas, nós temos dúvidas também. Mas uma coisa nós podemos aprender com aquelas 120 pessoas, que das 500 ficaram só 120. Mesmo com todas as dúvidas que eles tinham. Eles permaneceram firmes. Eles permaneceram, perseveraram. Tornaram-se testemunhas fiéis no contexto local, depois da perseguição em todo o país, em todas as terras. Deus abençoe você e a mim. Que sejamos essas pessoas de testemunho. Pessoas que confessam porque confiam no poder perdoador de Deus. Pessoas que mudam de vida porque sabem que o Espírito Santo nos dá força para resistirmos às tentações e vencer as provações. Deus abençoe sua vida. Cuidado por onde você anda, o que você fala, o que você faz. Cuidemos do que falamos, do que fazemos, quer seja em grupos sociais, onde testemunhamos, quer seja no nosso dia a dia. Façamos tudo para a glória de Deus. Sejamos igreja que tem a opção, que optou pela obediência. Que a graça de Jesus esteja com vocês. Tenham um bom domingo. E às 7h30 da noite estaremos de novo no culto de adoração a Deus. E hoje à noite eu vou pregar sobre o encontro com Jesus, o encontro de Jairo, o encontro com a sua filha, aquele momento maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva. Tua palavra me leva à tua vontade. Leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Estamos aqui debaixo da palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar.